Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 19 de junho, sábado da 11ª semana do Tempo Comum. Continuando ainda refletindo sobre o capítulo 6 de Mateus, hoje os versículos de 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Aqui o texto de hoje é um texto longo, são 10 versículos, que nos chama a seguinte reflexão: nós devemos aprender a confiar em Deus. Devemos sim agir com prudência, mas não podemos ficar extremamente preocupados com o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Há pessoas que vivem com a cabeça no futuro, não vivem hoje, negam constantemente o passado, daí que cometem sempre os mesmos erros e vivem com a cabeça lá na frente. É um grande erro. O certo é eu viver o hoje, trazendo as experiências do meu passado, boas e ruins, para que eu continue praticando as boas e não repita as ruins. E faça uma perspectiva de futuro, ou seja, projetos. O que eu anseio? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero estudar, eu quero... São projetos, mas eu não posso viver com a minha cabeça lá na frente, porque eu não sei o dia de amanhã. São as preocupações exageradas da vida. É isso que o Senhor nos chama a reflexão. Eu não posso ter preocupações exageradas. Eu tenho que aprender a confiar em Deus. Eu tenho que ter fé em Deus. Lógico, eu tenho que fazer a minha parte. A única coisa que cai do céu é chuva. E naquele comercial que tinha de carro, são nunca, né? São as únicas coisas que caem do céu. Mas de resto, não cai. Então eu tenho que buscar através da dedicação ao trabalho, através de prudência, buscar algo para mim. Mas eu não posso viver de uma maneira em que eu viva exageradamente preocupado. O que vai ser amanhã? Como eu vou fazer amanhã? E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Não, eu tenho que viver o hoje, confiando no poder e na misericórdia de Deus na minha vida, fazendo a minha parte, mas sem ficar me preocupando de maneira exagerada com amanhã. Não estou dizendo aqui também que não tem que me preocupar com nada com amanhã. Não é isso. O problema não está numa preocupação, o problema está numa preocupação exagerada, radical. Tem pessoas que não esquentam a cabeça com nada, não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos nos preocupar, lógico, tenho que me preocupar com o meu futuro, eu tenho que agir com prudência,
Mas eu não posso ficar me preocupando de maneira exagerada com o futuro, porque senão eu não vivo hoje. Se eu estou preocupado lá na frente, eu não vivo hoje. Ou melhor, não vivo. Porque hoje eu vou ficar fazendo as coisas de maneira tão atropelada que eu não vivo, eu acabo vivendo hoje. Porque eu estou buscando viver o amanhã. Só que o amanhã não chega. Então é confiar em Deus. Fazer a nossa parte, mas confiar em Deus. Viver cada dia. Não nos preocupar demasiadamente com o futuro. E também não podemos ficar vivendo no passado. Tem gente que adora viver de passado. Tem gente que é um museu ambulante. Não, não é isso. O passado já se deu. Então, volto a dizer, eu tenho que trazer os ensinamentos, aquilo que eu presenciei no meu passado. Aprender com os meus erros para não cometê-los de novo. E aprender com os meus acertos para continuar acertando. É disso que eu tenho que trazer do meu passado. É isso que eu tenho que trazer do meu passado, melhor dizendo. Agora tem gente que fica com a cabeça no passado, gente que não perdoa os outros pelos erros do passado, tem gente que não perdoa a si mesmo por erros do passado. Não! Errar todos nós erramos. E vou dizer, hein, gente, nós mais erramos do que acertamos. A vida é assim. Muitas vezes a gente quer acertar e acaba errando. A nossa intenção é maravilhosa, mas por uma atitude, ou por uma fala, ou por qualquer coisa, eu acabo errando. No final não dá o resultado que eu esperava. Né? Então essa é a verdade. Na nossa vida, eu estou falando aqui dos meus 48 anos, a gente mais erra do que acerta. E aí é aprender com os erros, para não continuar cometendo. Né? E principalmente com os acertos, para continuar acertando. Mas não viver no passado. Eu não posso viver no meu passado. Aquilo que eu já fiz de certo ou errado, passou. Então aquilo que eu fiz de certo, eu estou continuando fazendo. Aquilo que eu fiz de errado, não. Porque eu repetir o mesmo erro, não dá, né, gente? E tem gente que é tão atribulada que ela continua cometendo os mesmos erros, né? Não aprende. Aprenda para parar de cometer os mesmos erros. Outra coisa, aprenda com os erros dos outros. Né? Deveríamos fazer isso mais. Mas não, sabe? Criticamos os outros e dali a um tempo, aquela expressão que se fala muito, né? Paga pela língua. Eu critico o outro, falo, daqui a pouco eu vou lá e faço a mesma coisa que o outro. É que eu não aprendi com o erro do outro. Em vez de eu criticar o outro, que eu aprenda com o erro do outro, que eu feche a minha boca. A gente está falando demais. Acho que a gente tem que ouvir mais. E é interessante que o próprio Deus fez a natureza tão perfeita, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca. Né? Então vamos falar menos e ouvir mais. Com certeza acertaremos mais e erraremos menos. Queridos irmãos e irmãs, nos retornamos aqui neste canal na próxima segunda-feira para reflexão sobre os textos da 12ª semana do Tempo Comum. E faço o convite amanhã na participação da Eucaristia, Fonte de Vida, onde nós iremos refletir sobre as leituras e o Evangelho do 12º domingo do Tempo Comum. Um grande abraço, Deus te abençoe, um bom final de semana, até segunda. Tchau!